Olá, boa noite, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional, seguindo a nossa linha do tempo. Já falamos sobre várias pessoas escolhidas para serem a providência de Deus na escrita da sua história. Ontem falamos um pouquinho sobre Samuel, a importância que ele teve por ter fundado principalmente a escola dos profetas, né? É muito importante aquilo que Samuel fez, a questão educacional. Samuel ensinou jovens sobre a lei do Senhor. E assim ele pôde. A história diz que Israel melhorou muito no período de 20 anos após esses jovens terem este contato com a lei de Deus. Hoje, continuando a nossa história, nós vamos falar sobre Davi. Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, viveu em aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Nós vemos que Davi tem toda uma história dentro da Bíblia, com muitos relatos sobre como a mão de Deus o guiou, o conduziu, como Deus fez também milagres na história de Davi. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a vida de Davi contribuiu para que o plano de Deus fosse cumprido, né? Exatamente sobre isso que nós temos falado, né? Então, a palavra-chave para o nosso estudo, um pouquinho sobre a vida de Davi, é paixão. Paixão é uma palavra que não é tão bem empregada hoje, né? As pessoas dizem que estão apaixonadas, que sentem paixão, mas elas muitas vezes não sabem o que essa palavra significa. Paixão é um substantivo que significa 1. Um desejo intenso ou ávido, ou 2. Um sofrimento. Paixão é aquilo que a pessoa faz que vai além daquilo que ela poderia fazer naturalmente, né? O que Cristo, por exemplo, fez por nós na cruz foi um ato de paixão. E nós vamos também entender e ver que na história de Davi, este desejo intenso pela palavra de Deus, pela presença de Deus, eram constantes. Por isso que essa palavra caracteriza essa parte da nossa história. O versículo-chave está lá em 2º livro de Crônicas 16:9, que diz: Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, esse versículo ele é muito bonito, porque ele fala sobre a forma como Deus valoriza aqueles que o amam de todo o coração. Eu, nas minhas aulas, quando eu faço os devocionais com as crianças, eu sempre digo que nós devemos amar a Deus e obedecê-lo, mesmo quando ninguém mais está fazendo isso. Porque Deus está vendo, é isso que importa. Não é? Então a Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles passam sobre a terra buscando esses corações. E nós vemos que em Davi tinha esse coração, que foi considerado o coração segundo o que Deus espera, né? Que um homem tenha a paixão, o amor por ele, que Deus espera que nós tenhamos também em nós, no nosso coração. Pensando um pouquinho sobre a história, né, nós sabemos que Deus, ele nunca pretendeu que o seu povo tivesse um rei terreno, porque Deus é o nosso rei, ele é o rei dos reis. Ele é o nosso rei. Então Deus, ele sabia que se as pessoas fossem governadas pelos juízes e através da lei que ele escreveu, que ele criou, as pessoas não precisariam de um rei terreno. Porém, o povo de Israel vivia falando: nós queremos um rei, nós queremos um rei, né? Pediram inclusive para Samuel, né? Dizendo para Samuel: Samuel, um rei precisa ser ungido, nós queremos um rei. Então, depois de orar, Samuel orou, falou com Deus, e depois de orar, Samuel foi dirigido pelo Senhor a ungir um rei que se chamava Saul, né? Mas Saul, que era o rei do povo de Deus, pecou. E a Bíblia diz que a desobediência à palavra de Deus de Saul incorreu na ira de Deus, né? Então, Saul pecou, ele se afastou da vontade de Deus.
e uma pessoa assim não podia mais conduzir o povo. Então, o que aconteceu neste meio tempo? Deus falou para Samuel: Samuel, você vai então viajar para uma cidade chamada Belém, que é a cidade onde Jesus nasceu. Lá em Belém, mas Jesus ainda não tinha nascido, né, pessoal? Isso foi 1000 anos antes de Jesus nascer, mas era a mesma cidade. Lá em Belém, Samuel, você vai encontrar um homem chamado Jessé. E um dos filhos de Jessé é a pessoa que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. Então, depois eu vou ler lá na Bíblia para vocês este relato. A Bíblia diz que Samuel chegou, Jessé apresentou os seus filhos, mas Davi, ele era o mais novo. E Davi, ele era o pastor de ovelhas, ele estava lá nos campos cuidando das ovelhinhas. Mas mesmo depois do profeta ver todos os filhos de Jessé, ele falou para Jessé: mas Jessé, não é nenhum desses que o Senhor escolheu, você não tem mais um filho? E Jessé falou: eu tenho mais um, que é o mais jovenzinho, ele está lá cuidando das ovelhas. E Samuel então falou: traga o seu filho mais jovem que eu quero vê-lo. E quando Davi chegou, Samuel recebeu em seu coração a confirmação de Deus de que aquele era o homem a ser ungido. Então Davi foi ungido por Samuel para que se tornasse o próximo rei de Israel. As promessas de Deus a Adão e Abraão estavam começando a ser cumpridas, que diziam que através da linhagem de Davi, de um rei, né, que era Davi, viria Jesus, né, viria o Salvador, que era o Rei dos Reis, e ele nasceria da linhagem da família de Davi. Então, Davi, ele era este jovem, esse mocinho, cheio de paixão e amor por Deus. Davi amava a Deus. Nós sabemos que os salmos que estão na Bíblia, como o Salmo 23, que é muito conhecido, e diversos outros salmos foram escritos por Davi como poesia, como canções. Davi, ele ficava lá tocando a sua harpinha nos campos, cuidando dos rebanhos e louvando ao Senhor. Ele amava a Deus. Ele sabia que ele precisava meditar na palavra de Deus. Que é meditar? Ler e pensar sobre ela. Davi tinha uma fé tão forte, mas tão forte, que foi através da sua fé que ele foi capaz de derrotar um gigante, que vocês também conhecem muito bem essa história, que é o gigante Golias. Davi era este homem, um grande homem para Deus, apesar de ainda ser novinho quando foi ungido rei de Israel. Davi também era, como eu disse, um poeta e um músico. Ele escreveu muitos cânticos de louvor e adoração ao Senhor que foram registrados nos Salmos. Davi se tornou o rei guerreiro de Israel, lutou e venceu muitas batalhas, muitas. Muitas vezes Davi também falhou. A Bíblia conta que Davi também pecou, mas o seu coração nunca se esfriou para com Deus. Então, quando Davi errava, ele se arrependia, ele confessava os seus pecados e ele alcançava o perdão. Porque mesmo pecando, ele amava a Deus, ele queria acertar, não é? Deus, então, sempre perdoava Davi quando ele errava. E o honrou, né? Honrou as atitudes de Davi, aquilo que ele fazia com o seu coração. A Bíblia diz lá em Crônicas, né, que nós lemos o versículo chave de hoje, que está aí na tela, que Deus, ele olhava para a terra e ele via que Davi era um desses corações totalmente dele, certo? Então, toda a história de Davi é mais longa do que isso que eu falei hoje. Hoje eu falei um pouquinho sobre a parte histórica da influência que Davi teve como rei, né, sobre Israel naquele período que ele viveu, e a sua importância como aquele que seria uma das pessoas da linhagem que levaria ao nascimento de Jesus Cristo. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês relacionarem hoje é: como era a paixão do coração de Davi pelo Senhor? Era uma paixão grande ou pequena? Forte ou fraca?
E como está o seu coração em relação ao Senhor? A paixão pelo Senhor, aquele amor, aquele desejo de ler a palavra do Senhor, de conversar com Ele, de obedecê-lo. Como está o seu coração hoje? Nós sabemos que em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, os nossos corações ficam abalados com notícias ruins, com medo, insegurança. Muitas vezes nós ficamos nervosos, queremos brigar com os irmãos, com os pais. Mas nós precisamos manter Jesus, o Senhor, assentado no trono do nosso coração. Porque aí quando Ele olhar para a terra, por exemplo, hoje, que é dia 28 de abril, estamos numa quarentena devido a uma doença terrível que assola o mundo. Quando Deus olha para a terra, Ele vai fortalecer os corações que são totalmente dele. Por isso que nós devemos pedir a Ele que nos ajude. Não é errado sentirmos medo, nem inseguranças, até ficarmos bravos às vezes não é errado. O errado é nós deixarmos como Saul o mal tomar tanto o nosso coração que nós já nem temos espaço mais para Deus. É colocarmos outra coisa que não é Deus no lugar de Deus na nossa vida. Que hoje, pessoal, vocês pensem um pouquinho sobre Davi. Né? Se vocês olharem lá na Bíblia, tem a história toda de Davi, vocês podem ler. Vocês conhecem, já viram vídeos, musiquinhas. Mas o mais importante que vocês entendam que assim como Davi, Deus também quer ajudar, Deus quer ajuda no cumprimento do plano dele. E Ele quer escolher você. Então que o seu coraçãozinho esteja cheio de paixão pelo Senhor, cheio de fé, de obediência, seguindo o exemplo do nosso amigo de hoje, que está aí na tela também, que é Davi. Essa imagem é de quando Davi ainda era jovem, antes de ser rei de Israel. Mas desde aquele tempo, desde criança, ele amava ao Senhor. Eu vou ler para vocês o trechinho lá. Não vou ler o Salmo 23, esqueci de trocar. Eu vou ler 1 Samuel, capítulo 16, que conta um pouquinho sobre como foi a escolha de Davi, né, pelo profeta. Então prestem atenção. O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Esse é o versículo 1. Agora eu vou ler o versículo 10, que diz assim: Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: É este. Levante-se e o unja com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para casa. Então, nós vemos que Samuel era o menorzinho da casa de Jessé, mas ele tinha sido escolhido por Deus. Deus não olha a aparência, ele olha o coração. Então, os irmãos de Davi eram fortes, bonitos, grandões. Mas Deus olhou o coração de Davi, o jovenzinho, magrinho, miudinho, ruivinho, o mais novo da casa de seu pai. Fiquem com Deus. Amanhã nós continuaremos na nossa trilha aí pelos devocionais da linha do tempo da história de Deus. Um beijo, estou com saudades e até mais.